Fala, gente, estamos ao vivo mais uma vez aqui. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos bater um papo aqui muito legal. Vamos falar aqui sobre 5 razões para não comer em 3 horas depois dos 40 anos, tá? Então seja muito bem-vindo, você que está chegando agora. Vamos colocando o nome, colocando a cidade, como a gente sempre fala aqui, e colocando a tua idade também. Gente, hoje a live tá top aqui. Eu tenho uma convidada muitíssimo especial. E ela é especialista, gente, em nutrição, ela é nutricionista e vai falar exatamente aquilo que talvez você está errando. Talvez você não está conseguindo emagrecer porque você está comendo muitas vezes durante o dia. Será que isso é correto? Será que isso vai te ajudar a ganhar massa muscular? Será que isso vai te ajudar a você conseguir emagrecer? Será que comer o tempo todo realmente é benéfico? Tem algum benefício? Então hoje, para falar melhor sobre isso, eu trouxe uma convidada muito especial, Andrea Bizzi, e ela vai estar contando aqui, gente. É uma honra para mim estar com ela aqui, porque eu sou fã dessa mulher, e ela vai estar contando um pouquinho como que ela começou, como foi a trajetória dela. Então, para quem não me conhece, muito bom dia. Quem quer de paraquedas aqui hoje e não me conhece, não sabe quem eu sou, meu nome é Edmar Lopes, o pessoal me conhece por Tio Ed, e eu ajudo homens e mulheres a conquistarem um corpo com menos gordura e mais definição muscular depois dos 40 anos, tá? Então seja muito bem-vindo, como a gente fala. Adinaldo, seja muito bem-vindo, bom dia para você também. Vai colocando o nome e vai colocando também, gente, a cidade que vocês estão falando e a idade de vocês. O que a gente vai falar aqui hoje pode mudar daqui para frente o seu corpo, então é muito importante isso, tá? A gente vai quebrar alguns mitos, aquilo que a gente acha que realmente é correto, para a gente ter mais saúde, para a gente viver melhor, para a gente emagrecer. E muitas vezes é no ajuste que você consegue emagrecer, é no ajuste que você consegue melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, consegue ganhar massa muscular. Então vamos falar sobre isso, tá? Então vamos colocando o nome de vocês aqui. E se você conhece alguém, alguma pessoa que tem mais de 40 anos, tá? Que está com dificuldade de emagrecer, está com dificuldade em ver algum resultado, muitas vezes está muito tempo ali fazendo uma dieta e não está funcionando, aquela pessoa não sai do efeito platô, né? Ou seja, ela acha que está fazendo tudo certo, mas não consegue emagrecer. Muitas vezes vai para academia, fica lá o dia todo e não vê resultado, fica na frente do espelho e não vê nenhum tipo de resultado. Então essa pessoa é bem provável que ela está fazendo alguma coisa de errado. Então hoje essa live aqui justamente a gente vai falar sobre isso, sobre alimentos que ajudam você a emagrecer, tá? Então sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver se a Andrea tá por aqui para chamar ela. Deixa eu ver aqui. Show de bola, galera. Vamos colocando o nome de vocês. Coloca a idade. A Andrea chegou aqui. Vou chamar ela aqui para a gente começar essa brincadeira. Enquanto isso, se você tem algum amigo que tem mais de 40 anos aí e tá com dificuldade de emagrecer, manda essa mensagem para ele, galera. Ó, tem um aviãozinho aqui assim, ó. Clica no aviãozinho, vai aparecer um monte de nome. Clica lá, envia pro teu coleguinha, que talvez, não, com certeza, se ele colocar em prática o que a Andrea Bizzi vai falar hoje aqui, com certeza pode mudar o game dele. Ele vai partir daí, com certeza, ter muito mais saúde, enfim, ganhar massa muscular. Talvez é um ajuste, aquele ajuste fino que tá faltando, que vai ser dado hoje nessa live aqui, tá? Então chama aqui a Andrea, já vi que ela chegou aqui. Deixa eu ver aqui, convidar. Boa. Show de bola. Enquanto isso, galerinha, vai clicando. Você não tem um amigo? Epa! Bom dia aí para vocês, tudo bem? Tudo ótimo. E André, como que você tá? Tudo bem? Essa luz aqui tá ruim, né? Peraí que eu vou fechar a cortina. Tá. Vou tirar aqui para poder ouvir você ali. Tô ótima. Já treinei hoje, né? Então, assim, tô maravilhosa. Espera aí, rapidinho. É que aqui eu gosto de ver o sol se pôr. Mas, né? Tá atrapalhando o negócio, o esquema aqui. E que horas são aí? Você tá onde, primeiramente? Eu estou no Bahrein, Eita! perto da Arábia Saudita. Rapaz do céu. Pertinho. Só pegar uma ponte que liga aqui. Porque é uma ilha, né, o país. Deixa eu ver aqui. Agora são
3h37 da tarde, né? 3h37 já são o quê? 6 horas de diferença daqui do Brasil? 6 horas, yes. 6 Que horas. legal! Olha, que bacana, viu? Primeiramente, estou muito feliz de estar aqui com você. Sou um fã seu, já acompanho seu trabalho já há algum tempo. Primeiramente, é muito bom, né? Tô trocando essa ideia com você aqui. É uma honra para mim estar aqui, né, dividindo a tela com você aqui. Mas me fala um pouquinho, se apresenta aí para a galera te conhecer. Quem que é a Andréia? Me fala um pouquinho de você. Você está morando aí há quanto Tá. tempo? Eu vou chegar então nessa parte já já. Eu sou Andréia Bissi, sou nutricionista, já trabalho com nutrição já tem algum tempinho. E inicialmente, quando eu estava na faculdade de nutrição, eu competia, né? Eu entrei na faculdade de nutrição porque eu competia, porque eu mesma queria cuidar da minha própria alimentação, já que eu e meu nutricionista a gente não se entendia muito. Aí comecei a fazer nutrição porque eu achei interessantíssimo essa parte de você poder mudar o corpo de uma pessoa através do que ela comia. Porque eu nunca fui a favor desse negócio de ficar na esteira, se matando, de fazer aeróbio para emagrecer. Primeiro que naquela época a gente não sabia, a gente era ensinado de que aeróbio precisava acontecer. Só que quando eu comecei a fazer dieta para competição, eu vi que não precisava de aeróbio nenhum, porque eu não fazia aeróbio, eu estava ficando no shape do jeito que deveria ficar. Aí eu abandonei totalmente, eu odeio aeróbio. Até hoje, isso é há anos. Eu comecei a treinar, eu tinha 19. Eu tô com 47. Então, nesse tempão aí de musculação, veio agora no final, uns 7 anos para cá, o CrossFit, que eu treino, adoro, amo de paixão, aí acabei abandonando um pouco a musculação, aí pandemia veio, eu tive que fazer as fases, né? Mas não é algo que eu sou apaixonada mais. Já fui, tive minhas fases maravilhosas, lógico, os altos e baixos que acontecem na vida de todo mundo, mas aí assim que eu me formei em nutrição, por eu ser atleta, eu já emendei uma pós em nutrição esportiva, aí fui estudar no Rio de Janeiro, eu sou no Brasil, de Vitória, Espírito Santo, que fica no Sudeste, ninguém sabe, mas tem um estado lá chamado Espírito Santo. Ninguém fala dele, né? Mas é maravilhoso, tem as mesmas praias que o Rio de Janeiro tem, menos violência. O clima é o mesmo também. Então, assim, é muito gostoso. E lá, assim, praia, e você pega 2 horas para dentro, assim, para o interior, tem montanhas e clima frio. Ah, é maravilhoso. Amava estar morando lá, né? Aí vim morar aqui depois, mas aí é outra história. Então, assim, me formei e depois fiz a pós em nutrição esportiva. E depois de algum tempo que eu estava formado, que eu fui conhecer low carb, paleo, né, essas coisas todas, eu fiz a especialização em low carb lá em Viçosa, que foi a primeira que teve no Brasil. E eu não sei se fecharam, as outras turmas já terminaram. Ah, lindeza da minha vida! Minha amiga Nutri também. Aí, o que aconteceu? Aí eu fiz a pós, né? E tô aí, né? Eu hoje continuo trabalhando com isso, né? Mas o meu atendimento hoje é 99,9% online. Por eu morar em outro país. Eu vim para cá tem... Logo que, assim, 2020, né? Que começou a pandemia. Cheguei aqui em janeiro de 2020. E aí, vai fazer o quê? 2 anos e meio. Eu... Cheguei, um mês, passei, comecei a conhecer as coisas, pandemia, lockdown, e aí foi. Mas estou aqui, fui ao Brasil para dar uma refrescada na cabeça, que eu não aguentava, mas aqui, lockdown não era, vamos fingir que a gente está presente em casa. Não, você não fazia nada, nem academia abria, nada, nada. Então, foi muito difícil para mim. Eu mudei de país, e ainda sem minha atividade física, que é minha terapia, né? Então, mas aí fui ao Brasil, final de ano, passei 5 meses, 6 meses lá, e voltei agora no Natal. Estou aqui. Com outra cabeça, agora eu já vim mais disposta a enfrentar uma cultura nova, novos desafios. Mas é isso. Então, eu sou uma nutricionista que trabalha, né, com comidinha de verdade, a gente fala sobre todas essas coisas, tenho cursos, faço grupos de emagrecimento, grupo de ganho de massa magra, tem tudo isso. Tudo com comida de verdade, baixo carboidrato, evidência científica, jejum, essas coisas.
É engraçado isso, né? Quando comecei a olhar teu Instagram, várias coisas parecidas, né? Porque você foi agora, né, para fora, né? Você começou uma vida fora do Brasil agora, e eu fiz o inverso, né? Eu morei Você 15 anos fora do voltou. Brasil e voltei em 2015. Hoje eu moro, eu também não sou daqui do Rio, eu estou na cidade do interior de Mato Grosso do Sul. A galera não conhece meu estado também, mas existe um estado chamado Mato Grosso do Sul, lá Eu no, sei. lá no Centro-Oeste. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu sou casado com uma carioca, né, aqui do Rio, enfim. E ela falou: vamos para onde? Vamos para Mato Grosso do Sul ou vamos voltar para minha cidade, para o Rio de Janeiro? E como a gente trabalha com segmento de academias, né, a gente tem academias, tem academia de CrossFit, aí a gente, não, vamos para o Rio, né, como é óbvio, e a gente, enfim, moramos aqui. Cultura, cultura de saúde, de corpo e tal, é maior no Rio. Porque a É uma. exposição do corpo é maior. Exatamente. A gente não teve Culturalmente dúvida. falando. E viemos para cá tem 7 anos e, enfim. Agora me fala um pouquinho, gente. Lisa, eu tenho que falar um negócio para você, Lisa. É legal que eu admiro muito o teu trabalho, principalmente, não só pelo conteúdo que você entrega de forma gratuita para a galera aqui, mas da forma que você passa isso para a galera, né? Porque você pega esses termos tão técnicos, que é tão difícil hoje, né? Para o entendimento da grande maioria das pessoas, e você pega isso tudo e fala de uma forma tão simples, tão prática, você traduz, né, esses termos técnicos e leva para todo mundo entender aquilo, porque eu acho que é muito importante isso, né? Para a gente quebrar esses mitos todos que tem. Então, eu vejo assim que isso é muito bacana, porque eu falo sempre aqui, às vezes a gente bate um papo aqui com médicos, né? E a galera, muitas vezes, eu lembro quando eu Fica fazia, boiando. ia para uma consulta médica, assim, o médico muitas vezes falava uma coisa muito importante para você, que você Tinha que supostamente teria que entender. entender aquilo, que aquilo podia mudar o teu game, podia melhorar a tua saúde, e você ficava, ele falava para você, ficava assim. Você tá entendendo, E a sabe? vergonha de falar que não entendeu, né? Aí E a falou, não, entendi. ver- Ok, aham. Acabava a consulta, você ir para sua casa, o que, que você entendeu? Nada. Então, ou seja, Nada. se você não entendeu Não nada, você não adianta. conseguia colocar em prática. Eu Então, aprendi isso trabalhando com pessoas. Porque assim, Hum, na época que eu era atleta, eu cheguei a trabalhar em loja de suplementos. Então, não adiantava. Eu estudava lá sobre aquelas coisas e o cliente chegar e eu ficar lá cheio de termos técnicos. Ele ia falar, tá bom, mas e aí? O que você quis dizer com isso? Né? Então, no final das contas, eu ia, para quê? Entende? Para quê? Eu não tenho que provar nada para ninguém que eu sei um termo técnico. Eu estudei uma beça, um monte de termo técnico, mas para que isso no meu dia a dia vai me acrescentar? Eu não estou fazendo uma prova, né? Então eu preciso entregar para a pessoa o que realmente ela precisa. O que ela veio buscar? Que é a informação simples e crua ali, aquilo ali que ela, né, ela já está cheia de dúvida, ela já está cheia de problema. Você tem que ajudar a resolver e não piorar as coisas para ela. Né? Então, exato. eu sempre pesei em cima disso. E como eu também já tive nutricionista, eu sempre falei assim, o que eu não quero como cliente? Sabe? E aí eu tentei sempre pesar em cima disso e melhorar essa parte. Falei assim, eu não quero deixar ele esperando demais, eu quero ser presente, ele está com dúvida, eu tenho que tirar, sabe? Esse bate-bola rápido com o paciente, eu sempre gostei de entregar isso. Tipo, tá bom, veio na consulta, ok, depois eu te mando sua dieta. Quando? Tem gente que ficava um mês para receber a dieta. Eu falei, gente, isso não pode, a pessoa está ali ansiosa, doida para começar um negócio. Aproveita que ela está motivada, ela te procurou, né? Então, eu sempre me preocupei com essa parte, porque é uma coisa que eu queria que fosse comigo desse jeito. Nossa, Né? isso é muito bacana, né? Porque é o que a gente fala aqui, né? Para meus alunos eu falo a mesma coisa. Eu falo, gente, o que eles queriam ouvir? O que realmente é necessário aquela pessoa escutar para dar aquele estalo e ela começar uma vida melhor, começar a emagrecer, conquistar um corpo bacana, mesmo depois dos 40 anos. Então eu fico imaginando o que as pessoas desse lado estão aí desse lado, estão escutando, as pessoas estão desse lado precisavam escutar de fato, né? Para acionar o gatilho ali e começar uma vida nova, né? Então Uhum. é muito bacana se colocar no lugar do próximo, né? E eu queria É. tanto, André, eu queria ter tanto conhecido, por exemplo, pessoas como você há 10 anos atrás, há 15 anos atrás.
Eu tinha encurtado tanto esse atalho. Ah, sim, a gente vai. Eu também queria ter. Eu também queria. Sinceramente. Porque, cara, foi muito difícil comer sozinha. Pouca gente estava falando sobre isso na internet. A gente muitas vezes se pegava se questionando, será que é isso mesmo, sabe? Você tinha visto evidência, tinha visto fulano de tal, um cara importante falando, mas eu falei assim, mas esse que é um, será que o mundo tá doido? Tá todo mundo falando o contrário, sabe? Eu vou explicar isso para as pessoas ficam cheias de interrogações, será que eu tô errada, sabe? Por estar sozinha e por não ter tanta certeza, porque naquela época tinha pouca gente falando sobre isso. Poucos Então, estudos, né? pouco estudo, pouca gente falando sobre, pouca divulgação, as pessoas ainda ficavam meio receosas, estava todo mundo testando ainda dentro do seu próprio grupo, que ela, a família, um amigo ou outro, sabe? E quando tinha, falava um entre o outro, aquelas panelinhas, depois que isso se expandiu e virou, né, esse mar de informações. Mas, nossa, eu sofria muito, eu sofri bastante no princípio. Também queria ter Mas esse. eu tive que aprender na dor, sabia? Pois é, eu também, não foi fácil não. Como, é, na verdade, eu entrei nesse estilo low carb, né? É, jejum, low carb, graças a Deus, nossa, entendi isso. Isso mudou completamente meu game e dos meus alunos também. Mas não foi porque eu quis, na verdade. Assim. Foi uma coisa meio que, deixa eu experimentar, porque eu já não sei o que fazer. Foi um pouco isso. Meio Já tentei, desespero. já tentei, é um pouco isso, já tentei de tudo, porque o que acontece? Pouca gente sabe disso, né? Eu tenho 45, vou fazer 45 anos agora e venho da musculação como a minha base, musculação que eu falo, da academia, né? Aquelas crenças da musculação, que você tem que comer em 3 horas. Eu já fui aquele cara, Pisa, que acordava de madrugada para comer, para não ficar mais de 6 horas aí sem comer. Então eu acordava de Sim, madrugada porque eu tinha medo de perder massa muscular, enfim, aquela muito tempo em história toda. jejum, eu sei tudo isso. Eu passei por muita coisa assim, para todo mundo. Eu acordava 6 horas da manhã, comia metade de uma panela de arroz integral logo de manhã, sem estar com fome, 6 horas da manhã, ia trabalhar e depois treinar, dar aula e treinar, enfim. Então eu passei por esse processo. Então eu tinha muita limitação e muito preconceito. A palavra é exatamente essa. Muito preconceito em relação a low carb, ficar sem carboidrato, eu vou passar mal, vou perder performance. Mas por que eu entrei? Só para você entender um pouquinho da nossa história. Eu sempre fui um cara assim que tinha aquele mesomorfo, aquele cara que está sempre com o mesmo corpo ali. Ele ganha massa muscular, tem dificuldade ali, não engorda com tanta facilidade. Eu fui sempre esse cara. Treinava um pouquinho e já tinha algum resultado. Não tinha um corpo muito legal, mas estava satisfeito com o meu corpo ali. Então, o que eu fazia funcionava para mim. Aí eu fui envelhecendo, os meus alunos, a maioria dos meus alunos tem a minha idade, e eu cheguei ali na casa dos 40, 40 e pouco, e já comecei a perceber que meus alunos não tinham o mesmo resultado, né? Aquilo que eu fazia com eles há 10 anos atrás, já não funcionava nessa idade. Eu falei, caramba, e agora? Eu pensei ali, eu sempre fui muito curioso, e sempre perguntei o porquê das coisas, né? Mas aquilo que me incomodou muito foi quando a minha esposa teve a minha filha, e ela teve a minha filha com 40, ela engravidou, teve a minha filha com 38 anos. Minto, com 38, minha filha está com 4 anos agora. Depois que a minha filha nasceu, a minha esposa, mesmo treinando bem, se alimentando bem, ela ganhou a barriga, começou a engordar, e eu não conseguia, com as ferramentas que eu tinha, não conseguia fazer ela emagrecer. Com o conhecimento que eu tinha, que eu trazia lá de 10, 15 anos atrás, eu não conseguia fazer uma pessoa que eu gosto muito, a pessoa que eu amo tanto, não conseguia dar resultado para ela. E aquilo começou a me incomodar, porque a gente treinava 6 vezes por semana, treinava bem, se alimentava super bem, ela não bebe, dormia cedo, usava ali os principais recursos para ter resultado, mas aquela bendita barriga não saía. E aquilo eu vi que estava incomodando ela, aquilo começou a baixar a autoestima dela, a gente saía à noite, sempre uma pessoa muito despachada, ia sair à noite, colocava 10 roupas, nenhuma vestia bem, e eu via que aquilo estava dando um estresse ali, eu vi que o negócio ia dar ruim.
Aí um belo dia ela chegou para mim e falou assim, Ed, olha, eu tô achando, cara, eu tô cansado, eu acho que eu vou fazer uma lipo. Aquilo foi um tapa na minha cara, né? Eu falei, como assim, lipo? A gente tá treinando, a gente já se alimenta bem, tô cansado, não consigo emagrecer, não tô feliz. Aí foi aí que eu tive, assim, a luz de buscar ajuda, mais uma vez, né, de ótimos profissionais, e encontrei o Dr. Urunol Zanca, né, e hoje eu faço parte de um programa muito legal, que são os profissionais da Super Saúde, e lá eu entendi que existem outros elementos, né, outros pilares importantes, e lá eu fui apresentado para o low carb. E para Uhum. participar desse programa, todo mundo hoje tem médico, nutricionistas, professor de educação física também, e lá você tinha que participar de um desafio. Você tinha que ficar em 15 dias em low carb. E eu Uhum. fiquei assim, será para mim? Não vai funcionar isso, né? Eu vou perder performance, não sei o quê. E fiquei morrendo de medo, mas fui mesmo assim. E convidei minha esposa a participar desse desafio. Falei, vamos comigo? Ela, vamos embora. E eu entrei nesse programa. Em 15 dias, ela já começou a ter resultado. Em 3 meses, ela perdeu mais de 7 quilos de gordura corporal. Conseguiu conquistar um corpo agora com uns 42 anos que ela nunca teve na vida. Enfim, É, mas disposição, energia. Então foi por aí, graças aos meus alunos, que eu entrei, e hoje eu sou também um adepto aí a esse estilo de vida. E, André, vamos falar um pouquinho aqui, que eu vejo, como eu também fui esse cara que tinha muito uhum. preconceito, né, muito medo da low carb, a gente entendeu por que, igual o tema da live hoje, por que a gente não... eu até coloquei aqui 5 razões para a gente não comer em 3 horas, principalmente para quem tem mais de 40 anos, né? Porque a gente sabe, você está com 40 aí? 7. 47, então vou fazer 45 agora. E a maioria dos meus alunos tem 40, 50 anos, e a gente sabe, né? Nossa taxa, nosso metabolismo basal já está mais baixo um pouquinho, a galera está com pouca massa muscular. Então, se você come errado, agora é diferente. Então, né, você come errado, você engorda um pouquinho, você dorme mal, você engorda um pouquinho. Se você não faz um bom treino, você engorda um pouquinho. É, Então, o negócio é que, assim, não é porque a pessoa está com 40. Na verdade, é porque ela veio de uma história errada de alimentação desde cedo e quando chegou nos 40, as coisas começaram a sujeira começou a aparecer debaixo do tapete, sabe? Você foi juntando, e aí não tinha mais como esconder. É mais ou menos isso que acontece, que assim, você começa a agredir dentro do um organismo, um corpo, ele como feto ainda, depende da dieta da mãe, já está influenciando. Então, quando nasce, tudo que ele é exposto vai também contribuir. Então, o que essa pessoa vai ter de exposição em relação ao ambiente que ela vive, tanto do que ela está escolhendo como alimento, quanto ao estresse, a troca a noite pelo dia, ter ou não atividade física, né, sendo praticada, tudo isso vai contribuir para que esse organismo ele seja exposto a agressões ou não. Então, e as doenças crônicas já fala, né? É a longo prazo. Então, não é um negócio que você começou a fazer hoje apareceu, amanhã, daqui a 2 meses, ano que vem, já começa a ficar doente. Não, não é. É coisas que você vem fazendo desde a adolescência e tal, na vida adulta, de repente, puf, aí vem o diagnóstico. E hoje você tem visto doenças que começam a aparecer nos 40, já aparecendo em pessoas com 30, com pessoas com 20, um monte de gente infartando com 30 anos. Por quê? Por conta desse início de exposição. Porque o que eu faço com minha vida, o que eu fiz com a minha vida até então, eu vou estar influenciando epigeneticamente minhas próximas 2 gerações. Então, meus filhos e meus netos. Então, isso já vai contribuir. Agora, você ter uma carga genética não significa que você está fadado a isso. Vai depender do que você vai expor esse organismo. Então, a gente fala que a genética é a arma, mas quem puxa o gatilho é o ambiente, é o que você expõe. Então, as pessoas têm adoecido, chegado aos 40 mal, não era para estar mal, era para chegar aos 70 lúcidos, ativos, fazendo várias coisas, não ter adoecido, não estar tomando medicamento. Nada disso. Morrer de morte morrida, e não porque
porque ficou caquético e debilitado e demente e atrofiou sabe? Não é, ou porque, né, desenvolveu um diabetes ao longo da vida. Meu avô é diabético, mas é porque ele já está velho. Não, não é, gente. Isso não é normal. Envelhecer não significa adoecer. Tá comum, mas isso não é normal. Tá? Então, essa coisa da idade, de que eu chego aos 40, tá comum as pessoas chegarem aos 40 já com arrastando algumas doenças juntos, sabe? Tomando pelo menos uns 3 tipos de medicamento, um para o estômago, um para dormir, ou um remédio para controlar a glicose, e aí vai, e a pressão, e um remédio vai puxando o outro, porque nada disso está tratando, porque a causa não foi alterada. Então, a pessoa ela vai mascarando os colaterais com os medicamentos que não tratam e vai continuando a desenvolver essa patologia, só que de uma forma mais lenta, por ter medicamento ali, já que ela não mudou o estilo de vida dela, que foi o que causou. Entende? Então, essa parte de ter 40 está mais relacionada com isso. É lógico que quanto mais tempo a pessoa está exposta às coisas, né, mais patologia vai chegar, vai aparecer. Tem gente que tem uma genética maravilhosa, teve uma infância perfeita, a vida dos pais e dos avós foi uma vida saudável no interior, né, com aquela exposição à natureza, contato com o sol, muita atividade, comida feita por eles mesmos, com quase nenhum industrializado. Então, ele já tem uma genética favorável. E aí, mas ele vai para a vida moderna, vai para aquele estresse, a correria do dia a dia, compra coisas práticas e começa a expor esse organismo. Ele vai desenvolver uma patologia, talvez nem dê tempo. Ele chega lá nos 70, 80, acontece uma fatalidade e ele vai embora. Mas a tendência é lá pelos 80, 90, a coisa aparecer. Então, está acontecendo mais cedo, por quê? Porque esse organismo tem influência dos pais, dos avós, e foi exposto desde cedo a isso tudo. Porque a mamãe está lá, ela está preocupada só se ela vai ter pré-eclâmpsia ou se ela vai ter um diabetes gestacional, mas as escolhas dela não melhoram. Aí, eu tô com desejo, o quê? Canjica. Aí faz aquele negócio cheio de açúcar, uma grávida não pode passar necessidade, pode passar vontade. E ela tá ali, enxurrando aquele ser de glicose, aquele pâncreas já sendo exposto ali desde cedo. Então, tudo isso influencia para que essa criança tenha problemas futuros. Então, e breves, né? Futuros a longo prazo não. Futuros breves, às vezes já nasce com problema. Então, a gente está numa idade um pouco mais... A gente era para estar agora na melhor fase da vida, se a gente não tivesse se exposto, sabe, as coisas ambientais ruins que não fazem parte da evolução. Você está na melhor fase da vida? Eu tô bombando, tô maravilhosa. Eu tô treinando de bicho. É lógico que eu tem dentro do CrossFit, estava competindo agora no Open, todo Open eu compito, só não competi no ano passado porque teve pandemia, e aí eu fiquei sem fazer o CrossFit realmente, mas todo ano eu tô, e eu venho só melhorando, graças a Deus, né? Mas essa coisa da pandemia ter chegado, vacina, esses negócios, né? Eu acabei, assim, dei um break na minha melhora em termos de performance como atleta. Mas eu tô ótima. Eu não posso falar, né? Tá voando aos 47 anos. Tô muito bem, eu tô treinando forte, não fico para trás, assim, do pessoal que é mais novo, sabe? E sou esforçada, sou dedicada, gosto muito, então... Eu acho que isso tudo faz parte, né? Você curtir as coisas que você está fazendo, né? Entender que não é só cuidar da dieta, é você cuidar também do estresse, é você manejar o estresse, né? É você dormir melhor, dormir mais cedo, acordar cedo, ter exposição ao sol, ter contato com a natureza, tudo isso é importante. Nós somos humanos, a gente vivia, né, no meio da natureza. Isso tudo foi perdido. A gente começou a viver num ambiente cheio de concreto, azulejo, não sei o quê, não tem mais contato com a terra, trocar energia com o planeta. A gente vive estressado, luzes claras o tempo todo na nossa fuça,
né? A gente não sabe se é dia, se é noite, porque tá tudo do mesmo jeito o dia todo, a gente passa com aquela mesma luz, a gente não vê o sol se pôr, né? A melatonina que se lasque, né, não? E É. aí a gente quase não faz atividade, tudo entra no elevador, pega a escada rolante e enfia energia para dentro do organismo o tempo inteiro, e energia de qualidade ruim ainda, refinada, concentrada e sem nutriente. Então, assim, tudo muito diferente. Não, como que ia dar certo? Não tem como dar certo, gente. Engraçado. Você falou isso, né, dos 40 anos, da galera que tem mais de 40 anos. Muita gente imagina assim, quando a gente conversa, imagina que quando chega aos 40 você começa a criar barriga, começa a perder saúde, né? É tipo, todo mundo na sala contando parabéns, aniversário. O cara tá completando 40 anos ali, aquela mulher. E depois cantou parabéns, soprou a vela, eu sempre brinco aqui, né? Soprou a vela, 40 anos! Aí depois aquele segundo ali, a seguir você começa a engordar, começa a perder saúde, enfim. As pessoas acham que é isso, que tem um marco, né? É que você falou Pois muito é. bem, essa questão do acúmulo, né? Como se fosse uma bola de neve que começa lá atrás, e você quando percebe aquilo quando você chega ali aos 40 anos, né? 30 e pouco, 40 anos, que você fala, caramba, o que aconteceu comigo, né? Qual o investimento que eu fiz? Né? Porque a conta chega. A conta chega. Vai chegar para todo mundo, né? Chega para todo mundo. É lógico que tem uns que nasceram com a bunda para a lua, né? Que tem umas vantagens metabólicas, biológicas e tal, e acabam não sofrendo as consequências. Mas isso é muito, muito, muito raro, gente. A maioria está pagando conta aí. Aqui nesse país onde eu estou, mais da metade da população tem diabetes. É triste, é muita gente diabética e é muita gente com obesidade, muita. Aquela barriga, sabe, aquela barriga de chope que ninguém bebe porque eles são muçulmanos. Mas aquela barriga de chope que não é mais falada isso, né? É falada barriga de trigo. Ei, lindeza! Sabe aquela barriga, dentro daqueles vestidos daqueles árabes, eu esqueci o nome, daqueles, a toga, sei lá. Aquele negócio, não, toga é outra coisa. Aquele branco. Sim. Ai, gente, se tiver alguém aqui das Arábias, fala aí pra mim. Sempre tem, eu tenho um monte de seguidora do lado de cá. E aí, bota aquele vestido branco, só que você vê aquele vestido esticadinho assim no lugar da barriga. Parece uma grávida. E as mulheres com aquelas abaias escondendo totalmente o corpo, mas você vê que tá largo o negócio, sabe? E eles não ligam para isso porque eles não se expõem, igual a galera do Rio de Janeiro, que tá sempre na praia, uma roupinha mais fresquinha, um vestidinho, um shortinho, um chinelinho para ir no shopping, né? Não tem essa exposição. Então eles jogam aquele vestido em cima para ir para a rua, ninguém tá vendo, às vezes não sabe nem quem é, porque só fica o olho para fora. E aí a pessoa tá nem aí, tá se lascando. Não, burro é o preto, tô falando dos homens, o branco. E aí acaba que as pessoas não, elas acham que é de família. Ah, meu pai é diabético, meu tio é diabético, eu também vou ficar diabético. Lá, né? E aí pronto. Eu acho que é uma coisa passada de geração para geração. Não é. Que você passa de geração para geração, o que mais pesa nisso tudo é que você está passando hábitos de geração para geração. Você aprendeu com seus pais desde cedo que de manhã tinha que ter tal coisa para comer, que no almoço tinha que estar rico e não sei o quê, sabe? E que à noite tinha que comer tal coisa junto. E aquele hábito você leva para a tua família e ainda junta com o hábito da família, do teu marido ou da tua esposa, e aí vai. Então, assim, minha mãe era gorda, eu sou gordinha, minha filha também já está gordinha, e vai. Mas, assim, se eu tivesse interrompido isso, minha filha provavelmente não estaria gordinha, porque eu teria mudado os meus hábitos, e ela, como exemplo, que dentro da minha casa, vai comer do jeito que eu como. Ela não estaria do jeito que está. Então, é mais um fator de exposição ao ambiente né, de repetição, de hábito, do que realmente um peso de genética influenciando. É lógico que tem pessoas que têm uma dificuldade maior para emagrecer, outras têm uma maior facilidade, mas isso tem uma influência muito forte do que ela foi exposta, historicamente falando, de toda a vida dela. Nossa, isso é muito interessante, né?
Eu só vou voltar só um pouquinho lá atrás, só para você. Você falou do Vamos. Open. Falou do Open, eu falei, eu preciso falar isso para Bisa. Você sabe que eu participo do Open desde 2018, né? Para quem não sabe o que é isso, é uma competição que acontece e quem está nesse meio do CrossFit, assim, participa, não é obrigatório, como é óbvio. E eu participo desde 2018 e tô aí na pegada, todo ano melhorando um pouquinho, às vezes a minha performance caiu um pouquinho, meus resultados subiam e desciam. E esse ano, 2022 agora, foi 2022? É, 2022, foi. Agora a gente teve agora recentemente, foi a primeira vez que eu participo do Open em low carb e em jejum. Então, ou seja, todas as provas, esse ano teve 3 provas, né? Agora 2022, foi. e todas as provas eu participei em low carb e participei em jejum. Então, por exemplo, a galera as provas eu fiz aqui na minha academia com os meus alunos, então as provas aconteceram por volta de 1, 2 horas da tarde. Então eu Uhum. já estava ali pelo menos com 18, 16, 18 horas, 20 horas de jejum. Então eu fiz todas as provas em jejum e olha que legal. É, Fiquei em 15º, foi minha melhor colocação desde 2018. eu, Eu não, fiquei em eu 10º. desde 2017 eu já participo, mas desde o começo eu já era low carb. Mas assim, o que teve de diferença esse ano é que foi a primeira vez que eu fiz fora do país, uma coisa. Segunda coisa, eu fiz com 2 lesões. Eu fiquei há 3 semanas parada. E aí voltei, lesionei no Open, lesionei antes do Open, fui competir com a lesão, lesionei na segunda prova, primeiro na segunda prova, lesionei de novo, aí fiquei mais uma semana, 2 sem treinar e fiz a última. E foi a primeira vez que eu passei para a etapa seguinte, porque antes eu só fazia o Então, Open. Só que, como eu estava com lesão, eu falei, não tem como, não tem como. Aí eu não continuei, mas foi a primeira vez que eu passei para a etapa seguinte. Mas eu estava fazendo um clean, um Scott clean com 80 quilos e a minha mão rodou para trás aqui, o peso bateu. Eu bati o cotovelo na perna, no agachamento, e o peso fez minha mão rodar assim para trás. Eu ainda dói. Tem o quê? Uns 3 meses já que o Open foi, né? Ainda dói, ainda tenho dor aqui, tem algumas coisas que eu não consigo fazer ainda. Ao invés de botar o dedo aqui, eu tenho que deixar assim, para eu conseguir executar. Tô cheio de calos nas mãos, né? Normal. E torci o pé, ficou desse tamanho o pé. Nunca na vida eu torci meu pé. Torci no meio do Open, descendo. A última descida da caixa do evento, eu torci o pé. Mas são coisas que acontecem. acontece. Nunca tinha lesionado assim. Ô Bis, Andréia, vamos falar um pouquinho, o que você acha com a tua experiência, com essa tua experiência toda, porque a galera tem tanto medo de fazer low carb, por exemplo, de parar de comer em 3 horas. Por que tem tanto medo envolvido nisso, tanto Tá. preconceito, assim, na sua opinião? Para você entender o que é a crença do lado de lá. Porque é o que eu ensinava para meus pacientes, porque eu era da batata doce com frango. Então, o que eu falava? Gente, vocês têm que acordar direto para a cozinha, fazer sua primeira refeição. E a cada 2, 3 horas vocês têm que fazer a refeição de novo, porque você precisa manter nutriente chegando, porque se você ficar mais de 3 horas sem comer, o corpo já entra em restrição e você começa a gastar músculo, você vai perder sua musculatura toda. Era isso que eu falava. Era. Não, vale lembrar que você falava isso porque te ensinaram assim na Me faculdade. ensinaram assim, lógico. Eu tinha feito graduação e pós-graduação nisso, né? Na alimentação, né? Pirâmide, essas coisas. E ainda, depois eu fiz a especialização. Então, né, a galera, os professores, que era tudo baseado naqueles livros de bioquímica do esporte, fisiologia do esporte. Então, que foi feito baseado em quê? Em atletas que eram high carb. Então, pessoas que praticavam dietas com alto carboidrato, nelas foram feitos os testes que eram usados, resultados nos livros. Entende? Então, acreditava-se que aquilo ali era fundamental. Então, a minha dieta, aí eu falava isso, porque a gente não podia ficar mais de 3 horas sem comer, porque a gente ia acabar perdendo músculo.
E já bastava a noite de sono, que você não está comendo nada. Você tinha que comer até perto da hora de dormir, que era a ceia, né? E deitar logo depois e acordar de manhã, a primeira coisa do dia fazer é comer. E a cada 2, 3 horas. Então era café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde. E aí, se a pessoa treinava à tarde, tinha pré-treino, intratreino, pós-treino, depois jantava e depois tinha uma ceia. Olha que desespero. Então, a crença maior era isso. A segunda coisa é que, se você ficasse muito tempo sem comer, você ia desacelerar o teu metabolismo. E aí você correria o risco de engordar. Gente, não faz sentido. Eu tenho que ir hoje, porque isso não faz sentido nenhum. Você quer fazer uma pessoa engordar, você fala, não para de comer. Nem isso. Agora você manda uma pessoa que quer emagrecer, comer toda hora, gente, não faz sentido. É engraçado até. Porque a gente fala, ensina essas coisas e não presta atenção no que a gente está fazendo. Então, bora lá. O que acontece? Quando você faz uma restrição calórica numa pessoa que ela está comendo a cada 3 horas, ela acaba, tipo assim, você meio que calcula, porque esses cálculos também não são precisos, né? Porque nosso corpo não é uma calculadora ou um computador que todo dia está ali com X menos Y igual a Z, né? A gente está exposto ao ambiente, ao estresse, a medicamento, à luz, à noite de sono anterior, a tudo que você está vivendo e convivendo durante o teu dia ou nos dias anteriores. Então, não tem como precisar ter certeza de quanto eu gasto. Eu sei lá quanto eu gasto, eu estou gastando, mas... A demanda é diferente, dia após dia. É diferente em você mesmo. Sim. Como é que eu vou passar um negócio para você fazer 30 dias achando que todo dia você vai estar gastando a mesma coisa? Não faz sentido. E a pessoa que começou a dieta no dia 1º, no dia 15 ela já é outra. Depende do que ela foi exposta, né? Então, assim, não faz sentido. Mas, então, a gente, por exemplo, vamos dizer que a pessoa gasta 2.000 calorias, aí você fazia um déficit calórico de 500 calorias e botava ela para fazer uma dieta de 1.500 calorias. Então, você botava ela para fazer uma dieta de 1.500 calorias, baixa caloria, comendo a cada 3 horas, pouquinho. Só que toda vez que a gente come, tem um estímulo hormonal, de insulina, porque a insulina é um hormônio que ele vai colocar a glicose para dentro da célula, mas também os aminoácidos. Então, toda vez que você come, mesmo que seja proteína, tem estímulo de insulina. No nível menor do que quando é só carboidrato, mas tem. Então, toda vez que faz refeição, você não está comendo gordura pura, você está comendo uma combinação de macronutrientes e vai ter um estímulo de insulina toda refeição. Só que a glicose, dependendo da composição da refeição, se ela for, por exemplo, uma fatia de pão integral e um pedaço de queijo branco, tem uma glicose considerável ali nessa fatia de pão integral, né? Uns 25 gramas de carboidrato. Vai ter uma subida alta. Nosso sangue circula 4 gramas de glicose. 4. Você está comendo 25 numa refeição. Então, às vezes, né? Não sei, eu estou chutando aqui isso. 25 é o peso total do pão, né? Tá, mas vamos dizer que você comeu um negócio que tinha lá 20 gramas de carboidrato. 100 gramas de batata doce, 150 gramas de batata doce logo de manhã. E aí você, a glicose foi lá para cima. A insulina vai subir também. Conforme a quantidade de glicose, vai subir muito ou pouco a insulina. Só que se você está fazendo a insulina subir toda hora, na hora que ela começa a baixar, ela não baixa na velocidade da glicose. A insulina sobe, faz o papel dela, bota essa glicose para dentro e a glicose no sangue cai, mas a insulina não caiu ainda. Ela demora de 4 a 6 horas pós-refeição para ela cair. Então, a insulina continua alta ainda, mas está descendo, mas está alta. E você já vem com a colação. E aí ela volta a subir de novo. Na hora que ela começa a descer, você vem com o almoço, ela sobe de novo. Então, ela passa alta o dia todo. Insulina alta inibe uma enzima que ela é responsável pela lipólise, que é a quebra de gordura. Então, você não tem acesso às reservas. É como se você, vamos dizer assim, a tua reserva de glicose no corpo é a geladeira da tua casa, ok? E nela tá ali o alimento fácil de você conseguir comer. Você vai no supermercado, compra, bota na geladeira. E mantém aquilo ali cheio o dia todo. Quer dizer, toda hora eu tô indo no supermercado, botando comida dentro da geladeira, nunca diminui. Tá sempre cheia a minha geladeira.
Só que como eu estou comprando muito, tá sobrando, não cabendo na geladeira. Aí eu começo a estocar no freezer. Beleza? O freezer são minhas gorduras corporais, minhas células de gordura. As células de gordura, elas não vão embora até os 60 anos de idade, mais ou menos. Elas só murcham e enchem novamente, ok? A gente enche de triglicerídeo ali dentro e elas ficam cheinhas, ou mais murchinhas, ou médias, né? Elas dependem. Quanto de gordura corporal eu tenho, elas estão maiores ou menores, estão mais hipertrofiadas ou não. Mas ali é minha reserva, meu freezer, estou botando tudo ali. Dali, é mais difícil de eu ter acesso, principalmente se eu mantenho a geladeira cheia. Porque eu estou mantendo comida chegando, estou mantendo insulina alta, não consigo ter acesso. É como se eu tivesse botado um cadeado nesses meus freezers. É a insulina, a presença da insulina. Então, eu dependo da minha geladeira cheia o tempo inteiro. Ela começou a esvaziar, eu começo, ai meu Deus, eu tô com fome, eu preciso. Aí corro lá, compro mais, boto na geladeira. É tipo isso que a gente faz o tempo todo com a nossa glicose. E a gente está enchendo toda hora nossos estoques de glicose, que é no músculo e no fígado, mantém essa geladeira cheia, mantém o cadeado no freezer e eu não tenho acesso. Quando é que eu vou baixar o que está dentro do meu freezer? Esvaziar essa célula que está cheinha? Não acontece. Então, a pessoa que está comendo menos calorias, ela estava comendo normal, fez esse estoque, estava comendo em excesso, fez esse estoque, insulina alta o tempo inteiro. Ela continua com insulina alta o tempo inteiro, só que ela está comendo só menos calorias. Ela não mudou a composição da dieta, ela continua comendo pãozinho integral, torradinha, bolachinha de arroz, arroz integral com feijão, um macarrãozinho integral e por aí vai. Geleinha, né? E toda hora a presença de glicose, com a insulina elevada o tempo inteiro, o corpo precisa ajustar-se a essa realidade calórica. Aí o que ele faz? Ele reduz o teu gasto energético. E para isso ele deixa se lascar também músculo, a pessoa perde músculo quando ela está em déficit calórico, comendo a cada 3 horas. E aí ela acaba deixando... Porque o tecido muscular é um tecido nobre, e que dá muito trabalho. É um tecido que demanda um trabalho para ele existir. A gente não tem custo muito alto, né? Um custo alto. Você não tem músculo assim, nessa facilidade. É muito difícil. Emagrecer é fácil, é a parte mais fácil. Ganhar músculo é a parte mais difícil. Então, na hora que você está tendo uma realidade calórica baixa, o seu corpo se defende, falou assim, olha, vamos deixar embora um pouco de músculo, que isso gasta energia, vamos baixar esse metabolismo para a gente se igualar ao que eu tenho de acesso à energia hoje. Eu tenho de acesso à energia só 1.500 calorias, então vamos baixar meu metabolismo para 1.500. Então a pessoa acaba tendo uma redução de metabolismo energético. Ela acaba reduzindo o metabolismo basal. E quando ela fica nessa restrição toda, lá pra frente ela não aguenta mais passar fome e ela abandona, ela engorda tudo de novo e mais rápido, porque ela tá queimando menos. Agora, uma pessoa, pensa aqui comigo, que tá fazendo 2 refeições no dia. 2. É igual eu só faço 2 refeições no dia. Todo dia eu só faço 2. Às vezes uma só, que eu adoro também. Mas vamos lá. Tô fazendo 2 refeições. Nessas 2 refeições, eu escolho alimentos baixos em carboidrato, mas assim, preferencialmente proteína, uma gordura e tal. Quando eu como, a minha insulina ela sobe, porque eu estou comendo pouco. Porque depende da composição da dieta, né? E daí eu fico saciada e fico sem fome, né? E aí eu não tenho vontade de comer mais, né? Não tenho fome. E eu vou passar horas sem comer de novo. Nessas horas sem comer de novo, minha insulina cai. E aí eu tenho acesso às minhas reservas, tá? Vamos dizer assim, eu fiz uma refeição à meio-dia e a outra eu fiz vamos botar 18 horas. Entre essas 2 refeições, a insulina até começou a cair, mas é a hora que eu estou gastando. A hora que eu estou gastando é entre a última e a primeira do outro dia. Que aí eu fiquei mais horas sem receber refeição, sem receber nutrientes, sem receber calorias. E aí, o que acontece? Minha geladeira esvaziou, meu cadeado não está ali, porque a insulina não está alta, ela caiu já, há muitas horas atrás.
E aí eu vou fazer o quê? Eu vou abrir meu freezer, vou pegar a comidinha que tá ali, vou descongelar e vou comer. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas eu preciso ensinar meu corpo a fazer isso de forma eficiente, permitindo ele fazer isso. Então eu preciso escolher alimentos que sejam densos em nutrientes, para que eu tenha saciedade e nutrição ao mesmo tempo, e permita ao meu corpo ficar mais horas sem me alimentar, sem ingerir calorias e nutrientes, né, durante esse período, para que eu possa usar minhas reservas. Porque nada mais são do que coisas que eu comi e que foram em excesso e eu armazenei. São minhas marmitinhas, estão ali esperando só uma oportunidade da minha geladeira diminuir para eu poder consumir aquilo. Só que a geladeira nunca desvazia, porque as pessoas não param de comer. Então, por isso que não é essencial comer a cada 3 horas. Vamos pensar evolutivamente. Quando a gente, né, vivia num ambiente escasso, a gente não sabia nem quando ia comer de novo. Quando conseguia comer, né, a gente comia o que dava, quando dava, e ficava muito tempo sem comer de novo. Então, assim, lógico que tinha mais, né, as sazonalidades, né, os períodos, né, de outono, inverno e tal, que uma fase mais escassa, outra um pouco mais de fartura em termos de vegetais, dependendo de onde esses povos estavam inseridos no planeta, né? Umas áreas mais tropicais, eles tinham mais acesso às frutas, verduras, essas coisas. Mas não era plantação de grãos, igual a gente tem hoje, e nem eram animais que estavam ali disponíveis para a gente ter. A gente tinha que sair, caçar, e se virar, e matar, e comer do jeito que dava. Quando dava, quando a gente teve muita fase aí que a gente comeu muita carniça, né? Mas, assim, nós éramos expostos a essa escassez. Então, quando a gente começou com esse excesso de energia disponível o tempo inteiro, a gente criou uma toxicidade energética, é o que está acontecendo hoje. Pessoas obesas e desnutridas no mesmo indivíduo. Elas estão com muita energia sendo ingerida, muita caloria e pouco nutriente. Não tem vitaminas, minerais, aminoácidos essenciais, ácidos graxos essenciais, o que você encontra na comida de verdade, né? Carnes, ovos, verduras, legumes e frutas. Essas coisas, né, não estão presentes no que as pessoas estão comendo hoje. Você pega um relato alimentar hoje de uma pessoa que está com sobrepeso, é pão de manhã, com café com açúcar, é biscoitinho no meio da manhã, e aí vai para o almoço um monte de arroz e feijão, às vezes, que não é macarrão, polenta, sei lá. Então, assim, muito carbo, um pedacinho de carne, porque falaram que carne faz mal, não, né, tem gordura e vai entupir minhas artérias, mas tá todo mundo morrendo do coração. Enfim. E à tarde um pãozinho, porque na empresa dá um pãozinho com margarina e mais café com açúcar. Chega à noite, tô cansado, trabalhei o dia todo, vou pedir um lanche, ou então faz um miojo, ou tá com macarrão na panela, e vai nessa tranqueirada, né? Enfim, se você somar tudo, não tem nutriente, não tem uma refeição. Se você juntar tudo, em termos de macronutrientes, vitaminas, minerais, né, aminoácidos essenciais, que o ser humano precisa extrair do meio para se manter vivo e funcionando perfeitamente. Não tem. É uma pessoa que faz, às vezes, uma refeição no dia, está muito mais nutrida se ela estiver comendo comida de verdade, do que uma que está comendo 8 vezes no dia um monte de industrializado. E ainda, se fosse só a parte de desnutrição, ela está se agredindo, ela está agredindo o cérebro dela, o intestino, o estômago. Hoje nós temos tantas doenças novas que começam na boca e vão até o ânus. Coisas... Pois é, o lanche no hospital, biscoito Maria, gente, um absurdo. Travou para você ou só você que travou para mim? Deu uma rodadinha aqui, acho que voltou, né? Será que é a sua internet, família, aqui? Não sei. Vamos continuar, finge que não viu. Vamos embora, não, segue em frente. Se der muita atenção, o trem fica fresco.
Agora voltou, gente? Agora fala aí que voltou. E aí, então o que está O acontecendo? pessoal está escutando bem, não? Está escutando bem? Dá um ok para a gente aí, ver tá ok. Voltou. Doutora Eliana falou que foi maravilhosa. O que acontece? As pessoas estão consumindo muito. Nunca se comeu tanto em quantidade e nem tantas vezes ao dia. Nós, seres humanos, animais, vivíamos na natureza, expostos a várias intempéries, e essa exposição nos tornava humanos mais fortes, animais mais fortes. A gente tinha uma massa muscular mais desenvolvida do que temos hoje, por falta de atividade física, sedentarismo. Nós éramos mais ágeis, nós tínhamos um raciocínio mais rápido. Isso tudo foi reduzindo. Por quê? Você pega uma pessoa que está lindamente numa cetogênica, aí tem meses, anos, essa pessoa tem um grau de foco fantástico. Você pega um atleta, bota ele numa cetogênica, é maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Porque nós fomos desenhados, moldados nessa escassez. E aí, de repente, a gente inverteu a pirâmide. Porque era para ser a base o quê? A caça, depois os vegetais, né? A coleta, né? Caçadores e coletores nós éramos. Né? E as gorduras no meio disso aí, né? Presente no que tivesse, sem estar extraindo pura, né? E jogando em tudo que a gente come. Enfim, tinha nutrientes, tinha densidade. A gente inverteu. A gente falou que gordura faz mal, que a carne vai matar você, que vai te dar câncer e que vai entupir suas artérias. As pessoas ficaram com medo e eu falei, não, então o que a gente vai fazer? Não, vamos tirar isso. E aí o que a gente come? Vamos comer um monte de coisa que a gente está dando para os nossos animais engordar. A gente faz um monte de produto a partir disso. Foi mais ou menos isso que as pessoas fizeram. Porque se você pegar aí 80% do que é comestível dentro do supermercado hoje, é uma mistura de um monte de farinha, açúcar, sal e óleo. Lógico, sabores diferentes, um é salgado, um tem mais sal do que açúcar, outro tem mais açúcar do que sal, mas tudo tem os dois juntos. Ou é farinha de trigo, ou arroz, ou de soja, ou de milho, ou a mistura disso aí. Né? As pessoas fazem, aí tem... eu não gosto dessa dieta muito restrita, eu gosto de variedade. Aí vai ver a variedade da pessoa, é tudo farinha do mesmo saco. É tudo farinha. Sabe? Ela vai comendo um monte de farinha, só que de formas diferentes. Uma forma no formato de biscoito, no formato de bolinho, no formato de macarrão, no formato de lasanha. Né? Então não tem... se for olhar, a variedade mesmo não existe. É só uma falsa ilusão de que ela está comendo variado. E aí você vai falar assim, então vamos tirar o pão. Mas eu vou ficar sem pão? Eu vou morrer? Eu não posso viver sem pão? Vai nascer mamando no pão, por acaso, essa pessoa? Né? E não é possível que eu não consiga viver sem pão. Mas vai comer o que no lugar? Ovo todo dia? Eu falei, sai comer o pão a vida inteira? Desgrama. E agora não pode ficar sem o pão? Né? Que vai enjoar do ovo. Eu acho que assim, tem muito mimimi. A gente se mimou muito. A gente se mimou, assim, tirando tudo que era incômodo. Não vamos ficar no sol, não. Corre, vamos pra sombra. Não fica descalço, não. Vai machucar o pé. Aí a gente perdeu o contato com a natureza, a gente perdeu o contato com o sol. A gente não tem mais essa exposição a coisas que nos tornam melhor. Agora vai todo mundo dando conselho. Não, você tem que se expor ao sol todo dia, vitamina D é importante, pessoas que estão morrendo aí, negócio de vírus, tá todo mundo com vitamina D baixa, ninguém toma sol. O que é isso? Resgatar o que a gente fazia milhares de anos atrás. E parar com essa modernidade toda que a gente inventou, que só nos deu conforto. Hoje a gente tem que procurar uma atividade física que nos torna forte. Eu adoro CrossFit por causa disso. Porque não tem mimimi lá dentro. Faz essa birosca ou vai embora para sua casa. Né, não? Muito isso. André, mas assim, a gente tem que entender também. Hoje eu faço pós-graduação de nutrição esportiva e a gente tem um pouco mais de conhecimento sobre o que hoje você sabe que dentro da nutrição esportiva, dentro da nutrição de uma forma geral, existe ali as diretrizes e você recebe muita informação e muita gente, a informação disponível hoje na internet confunde muitas pessoas. Confunde, lógico.
É muita Então, assim, coisa o tempo todo. Gente grande falando que um treco faz exato. mal. Só que a gente tem que evidência científica mostrando conversão de patologia com essa coisa que faz mal. Mas como assim faz mal? Né? Eu também, no começo, para mim, foi muito difícil de entender que eu ia ter que seguir uma linha sabe, e com ela ali, não é mais isso. Tá, mas onde está escrito? Eu preciso ver, tem algum viés nessa pesquisa? Tem mais alguma pesquisa que ajuda a corroborar com essa outra? É uma meta-análise? É de que tipo de estudo, sabe? Entender sobre isso foi importante para a minha formação como uma pessoa que estou aqui passando para outras mais de 1.000 pessoas, sabe? Sobre alimentação o dia todo. Então, eu tenho que ser uma pessoa com embasamento. É lógico que a gente vai ver pesquisas comprovando o que você quiser na internet. Eu só ganho massa muscular se eu tiver carboidrato. Tá, mas tem gente ganhando massa magra sem carboidrato. E aí? Né? Não quer dizer que uma coisa só esteja certa. Existe outra que também dá certo. Pode não dar certo para você, mas você já tentou? Às vezes, a quantidade para você precisa ser ajustada. Eu acho que essa questão que você falar de tentar, aí tá a chave. Se as pessoas entenderem isso, se permitir um pouquinho, né? Porque eu também eu fui aquele cara que acordava às 6 horas da manhã, comia metade de uma panela de arroz integral, porque eu tinha muito medo de perder massa muscular. Principalmente agora, né? Com os 40 e poucos anos. E eu vivia assim. Mas eu me permiti a mudar a minha alimentação e observar o meu corpo. Olha que interessante isso. Mas você sabe que o meu medo era tão grande que eu tinha todas as minhas cargas ali, né, dos treinos de força. Eu sei quanto que eu agacho de back squat, de agachamento frontal, de levantamento de terra. Eu tenho isso tudo anotado. São mais de 20 cargas que eu tenho anotado. Então, quando eu comecei a treinar, comecei a treinar com esse tipo de alimento, eu troquei o combustível. Eu falei, eu vou perder massa muscular. Aí eu fui para a balança de biopedância e avaliei aquilo. Então, semanalmente, eu sei se aquilo está perdendo ou não. Se estou perdendo massa muscular, se estou aumentando o percentual de gordura. E eu fui avaliando isso porque, vou confessar uma coisa para você aqui, eu acho que nunca falei isso aqui. Eu achava que não ia dar certo. O medo era tanto, porque eu carreguei isso durante tantos anos da minha vida, que eu falei, vou perder massa muscular, vou perder performance, vou emagrecer, vou perder massa muscular. Eu ficava com isso, vou. Mas eu fiz uma coisa que mudou completamente a minha vida dos meus alunos também. Eu me permiti aprender algo novo. E quando eu incluí isso, o que aconteceu, André? Hoje, eu tô com nunca tive tanta massa muscular na minha vida. Meu percentual de gordura abaixo de 10. Não peso comida. Olha que legal isso. Nossa Senhora. Não fico... Quem já pesou comida da vida, é horrível isso. Gente... Então, rapidinho aqui que eu tô lembrando que você perguntou sobre comer de 3 horas, e eu falei, fiz uma explicação, só que é o seguinte, eu preciso complementar uma coisa para não ficar dúvida para seus seguidores. É o seguinte, a pessoa aí vai perguntar assim, mas Andréia, se eu fizer só uma refeição no dia, eu não vou ficar com baixa caloria sendo ingerida, e isso não vai fazer eu perder músculo? O que acontece? Se você está comendo uma quantidade muito boa de proteína naquela refeição, provavelmente você não vai perder músculo. E se você estiver treinando, muito menos, porque você está dando estímulo. Mas por que o metabolismo não desacelera? Porque eu não estou fazendo o consumo de comida toda hora. Porque eu não estou em déficit calórico. Quem está em déficit calórico é a minha dieta, mas eu estou recebendo energia. Não está vindo da dieta, mas está vindo das minhas reservas. Eu tenho acesso às minhas marmitas, ao meu freezer. Entende? Então eu não estou em falta de calorias. Eu gasto 2.000? Beleza, eu estou comendo 500, 1.500 está vindo das minhas reservas. Entende? Então eu não estou em déficit calórico ingerido. Mas você está comendo muito pouco. Tá, se eu estou fazendo poucas refeições e essas refeições não estão fazendo pico de insulina,
eu estou dando acesso a essas reservas, a essas marmitas, a esse freezer. Então, eu não estou em déficit. Estou ingerindo nutrientes importantes. Quer dizer, como eu estou fazendo... Eu tenho poucas oportunidades de entregar ao meu corpo o que ele precisa, eu preciso dar um tiro certo. Então, essa minha refeição, ela é importantíssima. Certeira. Ela não é qualquer Exato. coisa. Eu preciso comer exatamente o que o meu corpo precisa. Então, o que é? Principal, gente, é para a vida. Para a vida. É para a criança, é para o idoso, é para o adolescente que está em desenvolvimento, criança que está crescendo também, é para tua O mente, magrinho, é para o magrinho, para o idoso, para quem está depois dos 40, dos 50, 60, dos 90. Proteína. Proteína. Porque se a gente for falar em alimentos densos em nutrientes. Denso em nutrientes, densidade significa que tem numa porção uma concentração boa daquilo, né? Mais denso está mais concentrado. Então, quando eu consumo uma quantidade, ela está rica, aquela quantidade. Eu preciso comer várias vezes a dia e nem montão. Eu preciso comer aquilo ali que está mais concentrado, porque eu dou um tiro mais certo, não preciso ficar comendo toda hora, melhor para eu emagrecer e manter magro também. Então, de densidade nutricional, falando em comida de verdade, qual é a escala, qual é a ordem? Os animais, em primeiro lugar, as carnes, depois vem os ovos, depois os lácteos para quem não tem intolerância e depois os vegetais, verduras, legumes e frutos. Aqui. Nesta ordem. Então, o meu prato ele precisa estar composto principalmente do mais denso. O resto é complemento. Se der, eu como. Se não der, eu estou indo bem aqui. Entendem? Por isso que tem tanta gente na carnívora aí, no maior sucesso. Só performando e vencendo o campeonato e batendo recorde. Um monte de gente top. E ninguém de 20 anos não, tá? Gente com 40, com 60. Tem aí... Nossa, tem uma amiga aí maravilhosa, a Maria. Ela tá indo super bem, ela rema e, assim, com 58, eu acho que ela tá. Então, e carnívora. Entende? Então, eu preciso de carboidrato para fazer atividade física. Não necessariamente preciso. Eu produzo glicose todo dia para manter minhas funções, né? E, se eu tiver numa carnívora, a minha quantidade de glicose ingerida tá bem baixa. Se eu tiver numa cetogênica, tá baixa. Se eu tiver numa low carb, tá razoável. Mais do que isso, só se for um atleta de muito alto rendimento, num treinamento muito intenso, que tem um histórico de corpo saudável e de estilo de vida saudável. Porque uma pessoa que emagreceu recentemente, muito mais difícil ela poder entrar no paleo ou numa dieta low carb porque a low carb ela tem uma faixa de carboidrato, uma margem de carboidrato muito grande. Varia de 50 a 130 gramas. É muita coisa. Em clínica, em consultório, quase nenhum profissional trabalha lá perto dos 130. Normalmente, para tratamento, para emagrecimento, a gente vai para a parte mais baixa, próximo dos 50, que de 50 para baixo já vai para a cetogênica. Então, as pessoas não estão sem carboidrato, elas estão consumindo, só quantidades menores. Pô, o corpo já está cheio de energia, nem precisava estar ingerindo energia. Entende? Então, assim, escolha os que são mais densos em nutrientes, os que têm menos caloria, mas mais nutrientes ao mesmo tempo. As folhas, né, esses mais aguadinhos, que tem mais carboidrato. Pronto! A pessoa vai estar performando, vai estar maravilhosa, começou quando tem fome. Por que as pessoas hoje comem? Porque estão ansiosas, porque estão nervosas, porque estão alegres, porque querem comemorar, porque está entediada. Porque eu não estou fazendo nada, porque, sei lá, está na geladeira, porque eu não paro de pensar naquele negócio que está lá. Elas estão comendo por um monte de motivo, mas o motivo real do ser humano se alimentar, de todos os animais, na verdade, é nutrir-se, para se manter vivo, funcionando perfeitamente. Só que a gente não faz por fome. A gente tem uma falsa fome. Por que eu falo falsa fome? Eu não consigo fazer essa dieta porque eu tenho fome o dia todo, eu não consigo diminuir o número de refeições. Você não tem fome. Sinto te dizer, bem real aqui, não é fome isso é uma urgência em comer para regularizar a tua glicose no sangue. Ponto. Por quê? Porque a minha insulina está alta toda hora,
ela está sempre alta, minha glicose está caindo o tempo inteiro. Essa urgência em comer é que você coma a glicose novamente e regularize a sua glicemia no sangue. Por quê? Porque está baixa. Porque quando sobe demais, cai muito. Então, essa queda causa sintomas. E um desses sintomas é essa falsa fome, essa urgência em regularizar a glicose. Isso aí. Entende? Olha, isso é, nossa senhora, isso faz uma diferença tremenda, né? As pessoas entenderem que tem que, para você emagrecer, você não tem que parar de comer açúcar para emagrecer. Você tem que parar de comer açúcar para baixar a insulina para você começar a emagrecer. Então, assim, a Então, primeira dica, quero fazer jejum ou quero diminuir o número das refeições que eu faço, sabe? É mudar a composição da dieta. Primeira coisa, escolha alimentos mais densos nessa escala, nessa ordem. Bota bastante proteína no prato, complementa com os vegetais que você gosta, come só quando tem fome. Ah, eu tenho fome muitas vezes. Tá, mas se você está com fome muitas vezes, come isso, tá bom? Vai comer isso. Aí comer pão, não é fome de pão, isso é vontade de comer pão. Né? Quando você começa muito específico, não é fome. Ou é hábito de comer, porque a pessoa está nutrindo isso, esse hábito, repetindo há tantos anos, que para ela mudar isso, é muito mais difícil, porque aquilo está enraizado, foi repetido diversas vezes, então está fortalecido. Ela precisa, inicialmente, mudar a composição da dieta, ela vai passar a perceber que a fome dela não existe todas essas vezes que ela tinha anteriormente, e aí ela vai ver que ela está dando intervalos maiores entre as refeições, e muitas das vezes que ela estava comendo era por hábito, não era, ou vontade, não era fome, e ela vai se ver jejuando lindamente sem forçar. Sabe? Naturalmente vai acontecer, porque é natural do ser humano isso. a gente sabe fazer isso, né? Tá na nossa genética, nosso genes, a nossa característica, o ser humano sabe fazer isso. O que a gente fez é não praticar mais isso. Você desaprendeu a fazer isso. Como na minha história também é um pouco isso, né? Há pouco tempo atrás eu comia em 3 horas, acordava de madrugada para comer, para não perder massa muscular, e hoje eu faço o jejum de 24 horas. E é mais interessante, fazer um apanhado de tudo que você fez aí, Bia, para a galera entender assim, que essa questão mesmo de você mudar um pouco o combustível. Então o corpo também ele roda, como se você estivesse andando de carro, fazendo uma viagem, a gente fazendo uma viagem de carro, você a vida toda abastecer o seu carro com gasolina, aí acabou a gasolina, você fala, Ed, vamos entrar no posto de gasolina aqui, vamos abastecer o carro, aí você parou lá no posto de gasolina, aí o frentista falou assim, olha, Liz, não tem gasolina, só tem álcool. E você falou assim, meu Deus, será que dá para rodar com álcool? E o teu corpo é flex, da mesma forma que o teu carro é flex, aí ele bota álcool e você continua andando perfeitamente. Interessante que a primeira vez que eu fiz jejum de 24, eu senti muito isso. Quando trocou o combustível de fato, eu comecei ali, né, sentia aquela questão da cetose, eu percebi que a minha clareza era sobre as coisas, então acho que foi foi um benefício que eu nunca tive antes. Até então, eu tive vários benefícios de aumento de massa muscular, redução de gordura corporal, de ganho de força. Meu corpo mudou completamente, mas esse benefício da clareza mental foi surreal. Assim. Eu fiquei impressionado. Em relação a isso. Fiquei impressionado, porque eu comentei com a minha esposa, eu falei, gente, eu tô com 24 horas, estou sem fome, eu estou sentindo uma energia que eu podia correr uma maratona. Então, é como se fosse uma energia nobre ali. Então, eu fiquei assim, impressionado com aquilo. É claro que já estava bem alimentado, fiz essa questão de me preparar para fazer isso. Então, é importante a gente falar isso, porque senão o pessoal começa a fazer jejum aí sem nenhuma recomendação. Primeiro muda a composição da dieta, vai com calma, as coisas vão melhorando com o passar dos dias. E aí você vai ter essa liberdade de poder comer menos vezes. Mas uma coisa que tem que falar, tem que falar muito pra galera, porque muita gente confunde muita gente confunde, por exemplo, restrição calórica, restrição alimentar, regime com low carb. Todo mundo joga no mesmo saco ali e acha que é a mesma coisa. Quando você convida alguém enfim, experimentar um estilo de vida low carb, as pessoas acham, eu vou passar fome, eu vou ter que fazer regime. Não, isso não é para mim. Passar fome. Se a principal orientação é comer só quando tem fome, fome você não vai passar. Então, esse mito já batido aí. Outra coisa é que
A pessoa acha que ela não é capaz, né? Porque ela é dependente de glicose. Como ela não tem acesso às reservas, ela só consegue usar glicose. Caiu a glicose, né, dos estoques ou um pouquinho no sangue, a pessoa, o corpo desespera e pede mais. Aí ela fica naquele ciclo vicioso de muita glicose, sobe, dá pico, queda e falsa fome, come de novo, sobe de novo, e ela não sai disso, ela já acorda com fome, ela vai, às vezes, se ela começa a fazer restrição calórica, ela vai dormir com fome. Então, assim, a restrição calórica, ela pode até acontecer, mas ela acontece de forma natural. O corpo, quando ele para de ter essa, como eu falo sempre, essa gangorra da glicemia, da glicose no sangue, então não tem essa urgência, né, em comer. Então, quando a glicose ela oscila dentro de uma faixa de normalidade, sem essa queda brusca. Então, não tem essa falsa fome. Então, você consegue ficar bem. Às vezes até vem a ondinha de fome, porque a fome, gente, é algo muito sutil, é leve. Ele vem numa onda, vem, vai dar aquela roncadinha, fala assim, eu comeria agora. Só que se você estiver ocupado, ela vai embora. Ela vai embora. E ela volta depois, ela não volta maior, muito desesperadora, passando mal, não é isso. Ela só vai voltar mais tarde, de novo. Igual às vezes você está morrendo de vontade de fazer xixi na fila do banco. E de repente some a vontade, porque você ficou ali segurando, daqui a pouco você distraiu. Só que na hora que você saiu da fila, resolveu o que você tinha que resolver, a vontade de fazer xixi volta de novo. É mais ou menos isso. Então, assim, é algo muito sutil, não é algo que te deprime, que te deixa trêmulo, tontura, não é isso. A fome é algo leve, suave. E você pode, muito bem, dependendo do grau de flexibilidade metabólica que você se encontra, surfar nessas ondas lindamente, se você quiser se propor alguns jejuns para tratamento, para clareza mental, para estudo. Tem vários benefícios do jejum que a gente pode aplicar na nossa vida. Essa parte de clareza mental eu lembro muito bem que quando na minha época de faculdade, que eu ainda era atleta e competia na batata doce com frango, eu tinha que ler o mesmo parágrafo, às vezes, 5 vezes, para eu entender o que estava escrito. Eu era esforçada, eu era uma ótima aluna, mas esforçadíssima. Mas eu lembro dessa dificuldade que eu tinha, de ter que ler, às vezes, as mesmas coisas, porque eu não tinha entendido. E hoje não tem mais isso, sabe? A mente funciona, né, nessa clareza mental, nesse foco maior, que é maravilhoso, muito bom. E para quem é atleta também isso é fantástico. Sem dúvida. Mas isso é muito interessante, né? Principalmente dessa galera, porque muita gente eu vejo assim, o que eu vejo com a minha galera aqui, né? Os mais 40. Começaram a trabalhar, tiveram filhos ali com 30 e poucos anos, e é um processo normal, a pessoa trabalhando bastante, abaixa a cabeça, muitas vezes a mulher também tem filho, e passa aquele período trabalhando, se esforçando, uma construção de carreira, que é um processo totalmente natural, cuidando dos filhos, e depois os filhos vão ficando maiores, de repente você levanta a cabeça, quando você olha, está com 40, 40 e pouco, e você fala, e agora? Não Então, o que eu faço agora? Eu vejo essa galera muito desamparada. Né? Desesperada. Aí, desamparada também, e desesperada também, mas no sentido, o que eu faço agora? E aí tem 2 tipos de pessoas com mais de 40 anos. Aquela pessoa que fala, nossa, é comum, né, estar diabético com 40 anos, é comum estar com barriga, estar gordo, enfim, não conseguir dormir à noite, tomar remédio pra caramba depois de 40 anos. Tem gente que vai aceitar isso, achar que isso é normal, isso que faz parte, todo mundo está fazendo isso, porque 70% da população com mais de 40 anos está acima do peso, estão indo nessa linha. Mas existe um outro grupo de pessoas também que fala, epa, como assim? Tem uma galerinha aí, que agora é a hora, o que está acontecendo? Quem são aquelas pessoas que estão conquistando a sua melhor saúde, o seu melhor corpo, mesmo depois dos 40 anos, né? Então, o que você falou hoje, com 47 anos, está voando, é o que acontece comigo, com meus alunos aqui. Hoje estou com 45 anos, nunca tive tanta saúde como tenho hoje, em todos os aspectos, né? E hoje agora com mais maturidade, com mais responsabilidade. Olha que legal isso. Então eu vejo aqui em casa também, minha esposa, meus alunos todos conquistando. Eles falam assim, Ed, nunca imaginei ter um corpo desse. Hoje eu vou entrevistar, hoje 8 horas, fazer uma live com
com o Dani, ele em 3 meses, ele diminuiu a barriga dele, ele falou, Ed, eu tô tão feliz, nunca imaginei que aos 47 anos eu ia conseguir ter um corpo desse, porque as pessoas não acreditam, porque tem poucos exemplos. Sim. Entendeu? Porque, a gente tem que entender. O que a gente tem de informação é que fazer dieta é sofrido, é restrição, você vai passar fome e vai passar vontades. É lógico, gente, que você não vai emagrecer tomando sorvete todo dia. Tira isso da cabeça. Né? Você pode até emagrecer se ficar só no sorvete, mais nada na tua vida e passando fome o resto do dia. Mas vai ficar igual o Lula molusco, vai perder a massa muscular toda e vai ficar diabética. Né? É maravilhoso. Mas assim, a gente precisa entender que comida de verdade também é saborosa. Ai, um churrasco, gente. Quem não saliva quando fala num churrasco, né? Ô, Jesus. Que coisa mais gostosa. Come lá um montão de carne satisfeito. Acabou no resto do dia. Você tá super nutrida, satisfeita. E pronto. Agora, ai, mas eu queria não sei o que lá. Ai, mas um docinho depois do salgado é tão bom. E aí começa com os mimos. Será que você tá podendo se mimar nesse momento? É isso realmente? Que vale mais a pena fazer esse mimo nesse momento instantâneo? Parece escova-dente, o cérebro entende que você encerrou, sabe? Dá vontade de doce, expõe o seu corpo ao oposto, toma um café forte, toma um shot de limão, dá o contrário, quebra o ciclo, sabe? Tem formas de você quebrar esse hábito, essa repetição que te levou onde você está. Então, assim, essa coisa é muito restrito. Como assim? Você tem todas as verduras do planeta que você pode estar comendo. Qualquer animal e qualquer preparo desse animal. Você pode comer ensopado, isca, churrasco, grelhado, a rolê, não sei aonde, moído, bolinho, sabe? Como é que é? Almôndega, hambúrguer. Você pode, só do boi dá para fazer um monte de coisa. Fora o porco, fora a galinha, fora peixe. Tem um monte de variedade de peixe ainda, com preparos diversos. A gente tem temperos frescos, maravilhosos. Aproveita que vocês estão no Brasil, gente. Aí a diversidade é perfeita, maravilhosa. Tudo fresco, lindo. E aí você come quando tem fome. Você vai comer poucas vezes. Você não precisa ter essa variedade todo o tempo inteiro. Se faz uma coisa especial no final de semana. E tá bom. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte. Não é restrição, é seleção. Você está selecionando melhor as coisas que você está comendo. E a pessoa acha que é restrição, porque ela está deixando de comer a farinha dela lá com gosto de industrializado. Né? E aí, se você botar na balança, é importante que você entender que cada garfada que você leva na tua boca, você está fazendo escolhas. Do que você quer para você. O que você quer ser como ser humano. Sabe? Você quer estar na sua melhor forma ou você quer criar um idoso dependente? Com dificuldade de lembrar do nome dos filhos, essas coisas. Então, eu quero ter autonomia, quero chegar na melhor idade ativa, fazendo minhas coisas, não dependendo de ninguém para fazer minhas necessidades básicas, me dando comida. Vê se eu vou depender da boa vontade, sei lá de quem, porque meu filho, eu não quero isso para ele. Nossa, Deus me livre, gente. Vai viver a vida, vai ser feliz com a família que ele escolher, sabe? E ganhar a vida, ter sucesso, sabe? Quero passar para ele esse legado de fazer melhores escolhas, saber o que é melhor para ele, para tornar ele um ser humano mais evoluído, melhor. E pronto. E eu quero morrer de morte morrida. André um dia não levantou, ficou. Pronto, acabou. Foi, já deixei minha história, já ajudei um monte de gente, fiz minha parte. Eu falo que eu quero morrer igual uma lâmpada. Já viu como que a lâmpada morre? A lâmpada apaga, né? Eu quero ser assim também, não quero ficar piscando, né, tomando remédio, acamado. Deus sabe, né? Mas eu estou fazendo de tudo hoje para colher esses frutos lá na frente, né? Então, e tá sendo tão prazeroso, que eu acho que é legal falar isso, né? É muito bom você ter disposição, é muito bom você ter energia. Não é comum hoje a gente estar sempre
né, cansados, sem vontade para treinar, sem vontade para namorar, sem vontade para sair, fechado o tempo todo, com vergonha do próprio corpo. A gente tem que se perguntar o porquê que está acontecendo isso, né? Então eu vejo isso muito na minha galera. E essa questão dos alimentos, como os alimentos se comportam diferente, né, André, dentro da gente. Cada alimento, o nosso Traz uma corpo informação. tem uma reação diferente. Inclusive, gente, dia 26 agora, às 8 horas, a gente vai falar sobre exercício físico. Para quem não me conhece, sou professor de educação física também. E a gente vai falar sobre quais são os melhores exercícios físicos, para não ficar perdendo tempo na academia. Ir lá, saber o que faz, por que eles são os melhores. Ficamos melhores porque a gente consegue ali, em pouco tempo, ter mais resultado, né? A nível de ganho de massa muscular. Então a gente vai estar falando sobre exercício físico, alimentação, sono. No dia 28, Andréia, eu vou fazer aqui uma aula bem bacana, vou trazer bastante conteúdo bacana para a galera aqui. Então, mas para participar, tem que entrar na minha bio lá, é de graça, entra lá, coloca teu nome e participa do evento, vai ser top. Estou preparando um conteúdo bem legal. Mas essa questão também que a gente estava falando aqui, só para a gente fechar, fechando a nossa live aqui, já agradecendo você, da galera entender um pouquinho que tem muita coisa relacionada ao carboidrato ainda. A gente está falando daquela coisa da herança dos pais, que você está comendo aquilo que tua mãe comia e está tudo bem, tua mãe fez o melhor para você, teus pais fizeram o melhor para você. Porque ela acreditava que era bom, né? Ela com certeza acreditava que aquilo era bom para ela, então ela passou para você aquilo e muita gente está recebendo, né, esse tipo de alimentação até hoje. Não, minha mãe comeu aquilo, meus pais comeram, e você passa a comer aquilo, mas a gente hoje está num mundo diferente, muito mais sedentário, com mais alimentos refinados, industrializados, e você hoje é diferente o comportamento, né? E as pessoas estão com os mesmos hábitos que a gente tinha lá atrás, mas hoje mudou tudo. Mas principalmente essa questão do carboidrato, né? Porque hoje é muito carboidrato de tudo que é jeito, né? E aquele carboidrato, né, que a gente que é pobre, né? Que o carboidrato não traz nada para você. Na verdade, a gente fala carboidrato, fala proteína e tal, mas a gente não chega num lugar para comprar comida e fala assim, me vê tantos gramas de carboidrato, quero tantos gramas de proteína. Comida. Então, assim, quanto mais você puder escolher alimentos mais densos em nutrientes, mais naturais possíveis, mais íntegros, sem ingredientes demais, melhor. Então, assim, qual é o ingrediente da carne? Carne. Qual é o ingrediente do ovo? É ovo. O ingrediente da cenoura é cenoura. Não tem mais nada ali acrescentado. Então, assim, quanto mais puros os alimentos, menos processamento, melhor para a saúde. Ponto. É lógico que você não vai viver dentro de uma bolha, nunca mais vai comer tal coisa ou outra, mas isso não pode ser parte do seu dia a dia. Eu disse, André, você não come uma besteira? Eu falei, eu como? Lógico que eu como, eu adoro, eu também gosto. É lógico que sou mais seletiva, muito mais seletiva hoje do que eu já fui. Hoje não é qualquer coisa que eu vou comer fora do meu padrão de alimentação. Eu faço melhores escolhas, mas eu como, gosto. Só que eu sei manter esse equilíbrio. Eu sei que eu não posso me expor a isso com frequência. Eu sei dos meus limites. Eu sei que eu não posso começar a comer hoje e amanhã de novo, porque isso pode, depois de amanhã e depois, gerar, né, um retorno, um vício. Porque assim, quando você come alguma coisa errada num dia, fui numa festa e lá abusei. No outro dia você já acorda todo danado, já acorda sonolento, já acorda morrendo de fome, o intestino já não está funcionando direito, né, no padrão que ele estava. Então, um monte de coisas, o corpo já reage. Imagina você fazer isso sistematicamente. Então, se você viu que aquilo ali, ponto, acabou, fui no casamento da minha melhor amiga, aproveitei o que tinha que aproveitar, acabou, ponto. E outro, você também vai aprender, com o passar dos anos, que vão ter eventos que você vai curtir tudo, inclusive a comida que estava lá, e vai ter evento que você vai e não vai curtir aquela comida, mas vai curtir seus amigos, o momento, o estar junto, porque a gente faz evento para, né, porque nós somos animais sociais, a gente vive sempre em grupo, por isso que a gente conseguiu sobreviver. Então, a gente precisa estar em contato com outras pessoas, tanto é que quando a gente se afasta, a gente entra em depressão, fica aí tudo, né? Então, essa troca de energia, ela é importante. Então, eu vou encontrar com meus amigos. Tá, toda vez que eu encontrar com meus amigos, eu vou beber. Eu estou me prejudicando ou eu estou me ajudando? Eu não estou mais sabendo o que eu estou fazendo comigo, né? Então, eu tenho que entender que vão ter vezes que eu vou estar com eles, vou me divertir e não vou consumir nada.
E ponto. E eu tô feliz com isso. Eu tenho que estar bem, em paz, sabe? Fazer as pazes com os alimentos. Não significa que eu tenho que dormir abraçado com um pedaço de pão. Fazer as pazes com os alimentos é consumo, ok? Tá tudo bem no dia que eu consumir. No dia que eu não consumir, também tá tudo bem. Eu não dependo disso. Isso não me controla. Quem tá no comando sou eu. Entendeu? É isso. Olha, mas ó, só para a gente fechar, essa questão do equilíbrio é muito importante que eu vejo, sabe? A gente falar sobre isso. Porque em alguns momentos da sua vida, talvez para você encontrar o equilíbrio, vai ser mais desconfortável, né? Porque todo mundo está buscando um equilíbrio. Mas se você está uma pessoa que está inflamada, uma pessoa ali que está tomando remédio, uma pessoa que já está com obesidade, o que é o equilíbrio para aquela pessoa? Ela acha que está tudo certo. Não, vou buscar, vou comer isso aqui porque eu já comi bem. Vou comer isso aqui à noite porque de manhã eu já comi bem. E ela vai buscando esse processo de tratamento. Ela está no processo de tratamento. Então, naquele momento, até ela desinflamar, até ela se sentir melhor, com um corpo mais saudável, talvez o desequilíbrio não vai ser tão confortável assim. Conforme aquela pessoa vai ganhando saúde, conquistando saúde novamente, através dessa alimentação, através do exercício físico, enfim, a gente vai equilibrando. O equilíbrio está para quem já tem saúde. Então, o que você come está te fazendo bem, né? E você vive assim. Então, se você está uma pessoa inflamada, talvez, é muito importante falar sobre isso, porque você vai ter que se esforçar um pouquinho mais, até você desinflamar. Vou dar meu exemplo. Por exemplo, quando chegou a pandemia, que fechou tudo, que nem a academia estava abrindo, a gente, nossa, todo mundo no planeta meio que surtou. A minha qualidade de alimentação deu uma piorada, eu acabei permitindo. E aí eu comecei a não me sentir bem com o meu próprio corpo. Não estava ruim, mas também não estava do jeito que eu gosto. Daí, o que a gente faz? A gente começa a tentar entender e falar assim, agora é um processo. Eu preciso me tratar, porque eu não estou fazendo as coisas que eu deveria. E sair desse ciclo vicia realmente, porque são alimentos altamente viciantes, foram feitos para isso. Existem pessoas responsáveis dentro da indústria para criar sabores, explosão de sabores na hora que toca na tua língua. Né? Engenheiros pensando nisso. O tal do Bliss Point. Então, aquilo ali, né, é eficiente, realmente. A gente tem que levar tão a sério quanto qualquer outra droga. Então, aí você vai, eu preciso passar por um processo, agora eu vou entrar em tratamento, acabou. Então, assim, aí entra numa restrição. Mas você, André, é muito restrita. É uma fase, é uma fase. Às vezes eu estou mais restrita, às vezes eu estou menos restrita. A gente precisa, porque a gente é exposto a muita informação e muita exposição ao meio, influências, pessoas falando, pessoas comendo do seu lado, pessoas te oferecendo, pessoas praticamente enfiando dentro da sua boca. A gente precisa estar são, sabe? Eu tô lucidez aqui, calma aí. Eu posso, eu tô podendo realmente, você tem que ter, você é teu amigo. Primeira coisa, você tem que ser seu amigo, sabe? E entender que aquilo pode até te dar um prazer momentâneo, mas passou daqui, ó, você não sente nem gosto mais. Entende? E as pessoas nem curtem as coisas que elas estão comendo. Elas engolem rapidamente com medo de se arrepender no meio do caminho e não comer tudo que elas compraram para elas. Então, é um exagero em relação a isso. Come e rapidez, não curtem. Para conseguir sentir o sabor, a quantidade, o volume é alto, então elas acabam se enchendo daquela coisa que é agressiva para o corpo delas. E é um ciclo viciante esse negócio, sabe? Se a gente não se botar lúcido e limpar esse organismo, passar um tempo com o paladar limpo, comendo comida de verdade, não se expor tanto aos industrializados, a esses aditivos químicos, a gente começa a sentir doce nas coisas que a gente nem sabia que era doce, sabe? Então, você tá com vontade de comer doce, come uma batata doce. A pessoa tem vontade de rir de você quando você fala isso. Mas eu falei assim, gente, o trem é doce. Ela não sabe que é doce. Ela é igual o fumante, que não sente mais, não tem o paladar mais aguçado por conta do cigarro. É tipo isso, tá ali, os receptores já estão saturados. Então, quando você... Primeiro relato que eu tenho nos meus grupos de emagrecimento, assim, quando você limpa a dieta, a pessoa fala assim, nossa, eu tô sentindo o gosto da água diferente. Você vê. Isso muda completamente, né? O paladar muda, né?
São fases, você tem que passar por elas. Você tem que passar por elas. Não é para ser fácil, E sabe? ninguém vai fazer isso por você, né? Tem que ser difícil mesmo, sabe por quê? Porque essa dificuldade, esse estresse que você vai passar, vai te transformar numa pessoa que vai conseguir manter esse corpo que você conquistou. Exatamente. Você tem que... Aquela pessoa fraca, viciada e, né, que está ali, a comida controlando ela, ela precisa morrer e nascer uma pessoa nova, que consegue manter um corpo magro, fazendo melhores escolhas. Entende? Exatamente. Exatamente. Biz, olha, André, muito. Ó, dá a última. É tanto conteúdo, meu Deus. A gente podia ficar aqui horas e horas falando aqui, né, sobre isso. Cada ponto desse que você trouxe, a gente podia pelo menos 10 horas falar só sobre isso. Eu falei, o assunto não falta. É muita coisa, questão de hábitos, como que as pessoas podem, né? O que eu posso fazer? A maioria dos meus alunos perguntam assim, de que horas que eu vou poder tomar minha cerveja no fim de semana, voltar na minha rotina, né? Precisa criar o desapego. Exatamente. Então a gente vai começar a perceber. Olha, eu também gosto de tomar minha cervejinha no fim de semana. A gente encontrou o nosso equilíbrio aqui, né? Eu paguei o preço, né? E foi um preço agradável, porque eu me sentia bem com aquilo tudo. E eu fui entendendo meu corpo, e hoje eu consegui encontrar meu equilíbrio. Então, que aquilo que eu como me alimenta, me nutre, e me deixa mais forte a cada dia. E no fim de semana eu bebo minha cervejinha e volto de novo. Então eu encontrei meu equilíbrio aí depois de passar um processo. Então meu equilíbrio estava aqui, e eu fui aqui, né, me alimentando melhor, fazendo outras escolhas, jejum intermitente, exercício físico, cuidando do meu sono, mas olha só, cuidando do meu estresse. Encontrei meu equilíbrio. Por quê? Porque você é uma pessoa praticamente de atividade física e a disciplina ajuda nessa manutenção. O fato de você ter disciplina em fazer uma coisa te ajuda a ter disciplina em fazer a outra. Agora, tenha muito cuidado, gente, com essa... então eu vou emagrecer e depois eu volto a comer as coisas que eu gosto. Cuidado, tem gente que vai ter que evitar basicamente o resto da vida. Pelo tanto que ela quebrou esse organismo, esse sistema. Ela ficou diabética e hoje ela toma insulina. O pâncreas dela já não produz mais nenhuma gota. Infelizmente, ela vai ter que ficar embaixo de carbo o resto da vida dela. Então, dependendo do grau de tudo que ela foi exposta e o quanto esse corpo sofreu, tem correção ou não. Então, tem exceção ou não tem. Então, depende muito de cada pessoa. Para matar essa live aqui, para matar não, para deixar aqui para a galera justamente isso que você acabou de falar. Não deixe o seu corpo chegar no final. Né? Porque esse final, olha que loucura isso. De você, de repente, ter que tomar, né? O pâncreas para de fabricar insulina, você se torna um diabetes tipo 2 porque você não se precaveu, porque você não se preveniu, porque você foi uma pessoa de exageros durante a vida toda e agora, com 40 e poucos anos, você já está tomando remédio pro resto da vida. E se lá atrás você soubesse daquilo que a gente está falando aqui agora, você estivesse se cuidando, será que você hoje estaria diabetes tipo 2? Então é isso que a gente fala muito. A gente fala muito para a galera, não deixa acontecer, vamos se cuidar um pouquinho, que vai ser lindo. Mas aí essa pessoa fala assim, então, já que ferrei tudo, deixa para lá. Eu falei assim, deixa para lá não, que se você continuar ferrando tudo, você vai ficar cego, vai amputar a perna, e aí vai dar trabalho para os seus filhos, para os seus netos, vai ficar aí dando trabalho para sua mulher, né? Gente, a pessoa que não se cuida, ela é egoísta, porque ela vai dar trabalho para alguém. Essa pessoa que vai cuidar dela vai ter que parar a vida dela, tudo que ela estava fazendo, para ir cuidar. É uma pessoa egoísta. Porque assim, dane-se, quando eu morrer, morri. Não, você vai ficar aí dando trabalho. É pior ainda. Perder uma perna, ficar cego, né? Só Jesus, com Alzheimer, demência, a pessoa não depender de tudo. Uma pessoa tem que fazer tudo que ela vai fazer, ir no banheiro, fazer cocô, xixi, tomar banho, comer, depende de uma pessoa fazer para você. É triste. Quer deixar gente? Olha, a minha mensagem para vocês é o seguinte, gente,
cuida, é investimento. Vocês estão aí preocupados em bolsa de valores? Onde que eu invisto no CDB, renda fixa? Investe na saúde de vocês. Cada escolha que vocês fazem, vocês estão fazendo investimento na sua saúde, na sua doença. Então, escolha saúde, tá? Vocês têm como melhorar muito a vida de vocês, qualidade de vida, apetite sexual, se amar mais, amar o processo, gente. Por todo esse processo de transformação que vocês vão passar. É importantíssimo. Você tem que gostar mais do processo do que o final dele. Top. Não, isso é excelente. E só para fechar aqui, essa questão do treino que você falou é impressionante. Como você... Esses hábitos de treinar, de acordar cedo, ou acordar, sair, enfim, sair da sua casa e treinar, fazer mais uma repetição, né? Você, nossa, eu tô cansado, mas vou mesmo assim. Quando você começa a criar essa disciplina, é engraçado como essa disciplina você leva para outras coisas da tua vida, né? E também com a alimentação, você se torna uma pessoa mais disciplinada para comer também. E o melhor de tudo, fica natural. Você nem percebe. Vira rotina. Vira rotina. Mecânico, né? Automático. Porque você repete tanto que quando você não faz, você fala assim, meu Deus, tá faltando alguma coisa. Eu preciso, né? Sair sem cueca. É aquela coisa. Uma coisa que te faz bem. Quando a gente não sai para treinar, hoje eu saio assim com a sensação que eu saí sem cueca, sabe aquela coisa esquisita? Não escovei dente, esqueci o celular em casa, agora é isso. Eu brinco com a galera assim. Ó, Bia, André, muitíssimo obrigado, tá, pelo teu tempo aqui. Estamos juntos. Precisando de alguma coisa, é só mandar aqui, tá bom? E a galera que está aqui também, precisando de, enfim, de alguma ajuda, de alguma informação, galera, manda aqui no privado, vai ser um prazer ajudar vocês aí, tá?